Gostaria que vocês enfatizassem a importância das terapias. A gente não pode excluir esse sujeito da sociedade, de trancar esse sujeito em casa e negar a possibilidade de cuidado a ele. A gente precisa entender que, por mais que seja doloroso a gente descobrir que tem uma criança atípica na nossa casa, a gente vai ter nosso momento de tristeza. A Ju falou muito bem sobre isso, que ela teve um momento dela, teve que passar por um processo de sentimento de perda, né, dessa possibilidade de um filho ideal que foi colocado, né, que foi criado para ela, mas esse momento passa, né, e eu preciso ter consciência de que, bom, já passei por esse momento e agora, o que que eu vou fazer? Então eu tenho que procurar ajuda. Se eu não tenho condições, não entendo, né, sobre tudo, você pode, olha, eu tô com alguém de confiança, né? Como é que eu faço com isso? Como é que vai para a internet? Não sei, abre aí na internet, digita os comportamentos, pelo menos para você perceber. Eu não sou muito a favor, mas estou dizendo assim, o sujeito leigo, né, que não vai saber, procurar saber alguma coisa para provocar nele um desejo de busca de ajuda. Mas a terapia, ela é fundamental num processo de desenvolvimento como esse. A gente não pode negar. E não só de um sujeito, não só, por exemplo, de uma assistência psicológica, porque essa criança, eu tenho que olhar para a necessidade dessa criança. Se ela precisa de uma estimulação psicomotora, eu não posso achar que só eu não vou dar conta. Eu preciso de outros profissionais ao meu lado para que juntos, em conjunto, a gente promova esse sujeito. Entende? Então é fundamental. Descobriu, procurar ajuda. Ajuda profissional. Terapia ocupacional, psicológica, da família também, porque às vezes a gente quer cuidar da criança e esquece que essa família também precisa de ser cuidada. Por isso que a gente está falando sociedade e família. Não adianta a gente focar só no sujeito autista sem lidar com essa família que está em processo de luto, em processo de perda, está buscando compreender esse sujeito, acha que ele não vai ter independência, vai ser um sujeito dependente, eu preciso lidar com isso tudo. Eu preciso entender também que essa família precisa de suporte. Então, terapia. Não tem jeito de Agora, correr. eu vou só complementar. Quando a gente se vê nessa situação, a gente fica sem saber por onde começa, né? Então, quando eu fui orientada a levar o meu filho para neuro, ela foi falando, primeira coisa, escola urgente. Aí, o que, que eu preciso fazer? Ó, você vai procurar essa terapeuta aqui. Aí, ela foi me orientando. Depois, por si só, a gente vai vendo qual a necessidade do nosso filho. Aí vai identificando, Aí a né? gente vai identificando. Eu vi que ele tinha necessidade de uma fisioterapia, de uma atividade física, porque ele tinha hipotonia. Aí eu fui vendo as dificuldades que ele precisava. Tendo ganho de conhecimento, hoje, né, Ju? hoje eu vejo que meu filho precisa de uma psicóloga. Eu nunca levei ele numa psicóloga, porque ele está passando a falar e ele está passando a ter atitudes que as crianças estão vendo como diferentes. Como ele vai lidar com a resposta dessas crianças? Um psicólogo vai ajudá-lo, entendeu? Então, hoje eu vejo que ele precisa, já até falei lá em casa, mas como é que eu vou ficar levando numa pandemia? Então, a gente também tem, mas a terapia, ela vai complementando aquilo que a gente vai percebendo que está faltando. Por isso que ela é importante, entendeu? Entendi. Sem ela, você não entende como agir. E a terapia continua em casa. Ela não é só você levar e depois seu filho chegou em casa, você se distanciou dele. Prática, né? Toda a sessão de fono, a fono do José é a doutora Suelen, lá da primeira igreja. Ela fala, Ju, trabalha agora isso com ele durante a semana. Tem semana que eu trabalho, tem semana que eu tô cansada e não trabalho. E não me julgue. Entendeu? A gente é ser humano, mas o que eu tento... A gente não tá falando de perfeição. A gente tá falando de sujeito que tá lutando junto. Isso aí. Então, eles passam uma tarefa para você em casa. Então, a terapia é importante. Não termina na sala. Não termina na sala. Continua em casa no dia a dia. Você vai olhar para o seu filho já pensando de que forma você vai ajudar ele, por exemplo, a alfabetizar. O José foi alfabetizado ano passado. E para ele, mas a alfabetização hoje é muito sonora. Ele não fala totalmente limpo igual a gente. Ele fala para. Como é que ele vai escrever o para?
se ele não fala o rá. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, São essas coisas que precisam essas existir. coisas a gente precisa. Ah, não, eu só vou entender se você falar para. Aí ele fala mais ou menos parecido, a gente. Isso, entendeu? Sim, vai Então, incentivando. ó, vai escrevendo e lendo para você entender o que você está escrevendo. Um dia eu falei isso com a fono dele, que eu tô cobrando ele, cada palavra que ele escreve para ele ler em voz alta, a medida dele. Ué, você tá igual uma fono. Então a gente passa a ficar parecido com os profissionais que trabalham com os Poder nossos filhos. estimular, né? Em Sim. casa, olhar ele, a gente passa a olhar ele como se fosse uma fono, uma terapeuta, porque a gente quer também evoluir ele dentro de casa, né? Sim, sim. sim, Mas sim. é fundamental. Não é, com certeza. Sim. Legal isso. Não tem como trabalhar sozinho. O que ela falou, assim como ela precisa de outros profissionais, também precisa da família estar Da apoiando. família. Porque senão, porque passa uma hora com ela ou com o psicólogo e 11, 23 Não, horas dentro de casa. Eu particularmente começaria pela família. Sim, Porque eu preciso que essa família compreenda o que está acontecendo, o que está diante dela. mudar a visão. Enfrentamento da realidade. Aham, Enfrentou a realidade e agora o que nós precisamos fazer? sim. E aí é onde vai entrar. Olha, vamos euro, mas também tem a questão de fala, tem essa problemática, né? Fala, vamos. E aí, nesse iniciar terapêutico dessa equipe, aí a gente vai ver estimulação Uhum. da terapeuta. Eu acho que aí não cabe, talvez, só o terapeuta. Vamos dar para ocupacional, porque eu acho que a gente vai ter um ganho maior lá. Mas isso sempre olhando o quê? Para esse sujeito, como esse sujeito se coloca diante. E aí eu começo a fazer isso com a família, porque a família tem que reconhecer esse sujeito, Sim. senão ela não cuida. Aham. Você vai encontrar pessoas que têm filhos autistas e que ela se nega a aceitar. Quando ela se nega a aceitar, ela não trata. É E isso aí que a gente não falou lá pode no início. criticar, porque cada um tem seu enfrentamento. Aham. Por isso que eu entendo que a família, você traz a família para perto para poder aceitar. A família aceitando, então aí a gente cria toda essa estrutura para auxiliar esse sujeito. Sim.